Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Mão, notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista, onde, como e quando você quiser. Podcast Mão número 133, podcast do líder do Campeonato Paulista, que estará classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, com recorde de participações, hein? Hoje, time completo e ainda com um convidado muito legal participando conosco aqui, que vai ter um convite especial para você, então fica ligado, porque hoje o podcast tá especial. Eu, Marco Belo, estarei contigo e vou apresentando aos poucos os participantes do Podcast Mão 133, o primeiro e mais importante deles, Teleco. Tudo bem, Teleco? Poxa vida, mas me tratando bem assim, eu tô achando que você tá precisando de alguma coisa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do podcast, e principalmente quem é mais importante de verdade, o ouvinte. Eu ia te pedir um empréstimo, cara, mas você adivinhou, agora eu fiquei meio sem graça, mas tudo bem, Teleco, depois a gente conversa. Maércio Ramos, o morcegão, também tá por aí, tudo bem, Maércio? Excelente noite, tarde, dia para todo mundo que está aqui no Podcast Irmão. Belo, domingo, arquibancada do Majestoso, um calor infernal e a torcida incentivando e o time não jogando, incentivando. Isso mostra que a Fiel acredita nesse time, diferentemente de outras etapas, outras épocas. Assim, o time é limitado, mas a torcida bota fé pela vontade dos caras. Tô contigo aqui, Belo. E tinha um cara interessante na torcida lá, um tal de Maércio Ramos. A gente prometeu no último podcast, tiramos a foto. Está no Twitter do Podcast Mão, não é não, morcego? É isso, mas o melhor de tudo isso é poder dar o testemunho de que a gente percebe que a torcida, se não acredita que é um time maravilhoso, que vai conquistar título, mas que os caras têm vontade. O segundo tempo, a gente terminou o jogo com 4 meninos da base corintiana, um deles fazendo o gol de empate. Isso é muito legal, Belo. Rodrigo Vessone, tudo bem com você, Vessa? Hoje estava te assistindo nos Donos da Bola com o Neto, muito legal. Aliás, com o mestre Luiz Carlos Quartarolo. E falando, claro, sobre o futebol e falando também sobre Corinthians, Vessone. Parabéns, viu? Tava muito joia, muito legal. Valeu, Belo. De vez em quando o Neto me convida e hoje me convidou de novo. É um prazer estar participando aí com vocês de novo aqui do Podcast Mão. A gente vai repercutir aí o jogo da Ponte e fazer já um pouco aí a perspectiva da semana aí com o Luverdense, que na próxima quinta-feira e talvez posteriormente até a Ferroviária no final de semana com o time reserva. E a chegada do Sheik. O que foi, Márcio? Não, brinquei com o Vessone, a chegada do Sheik. Para com isso, esquece, já corta no começo, ó. Podcast 133, aqui a gente fala a verdade. Emerson não será jogador do Corinthians. Vou repetir, Emerson não será jogador do Corinthians. Pronto, aqui a gente corta o boato no começo. Vitor Guedes, o cara que mais fala nesse programa, tudo bem, Vitão? Bom dia, boa tarde, boa noite. A atuação do Corinthians contra a Ponte Preta foi muito ruim, o jogo foi horroroso, mas é justificado, né, pela sequência boa que vinha, enfim. O resultado foi bom, o jogo foi ruim, mas o resultado foi bom. O Corinthians é líder geral, o Emerson não vai vir, o Emerson não é jogador de futebol desde 4 de julho de 2012, mas ele é bem inteligente, deu entrevista dizendo que o Corinthians é do Flamengo, ele sabe ganhar a torcida com entrevista, mas não tem mais cabimento. Tem uma história linda no Corinthians, merece ser reverenciada, mas para trazer o Emerson, trazia o Basílio de novo, o Zenon, enfim, não dá mais problema jogar no Corinthians. E depois o Vitor Guedes reclama que o pessoal chama ele de mal-humorado, de negativista. O Maércio Ramos faz um olá tão efusivo, falando da raça do time, da festa da torcida, daí entra o Vitão, péssimo jogo, jogo horrível. Pô, é o líder, Vitão. Eu comemorei o resultado, achei um bom resultado, é o líder geral, o time tem crédito disso, mas a atuação foi bizarra, horrorosa, muito ruim do Corinthians. O primeiro tempo, então, foi horroroso. Em partes eu concordo com o Vitor Guedes. Tô entre a opinião do Vitão e do Maércio, porque eu acho que alguns jogadores foram muito abaixo da média. Não, vai na do Vitão, porque a dele é realista, Bela. A minha
é fantasiosa, a minha é de torcida, né? Mas do Vitão tá certo. Não, mas você tem uma parte de razão. Se o time fosse péssimo, não empatava com a Ponte Preta em Campinas sem treinar. Sem ter tempo para treinar. Se o time fosse péssimo, horrível, não tinha empatado. A Ponte Preta tá bem no Campeonato Paulista. A Ponte Preta tem um time arrumadinho. Então eu tô no meio termo. Amarrou o Corinthians, cara. Mas vou querer saber do Vessone e do Teleco, mas antes eu tenho que dar as boas-vindas ao nosso convidado, jornalista André Pascovitch, do Almanac do Timão, do Game do Timão, nossos parceiros, sempre ao lado do podcast Timão, o Almanac do Timão, que é um aplicativo muito bacana para quem quer saber as notícias, curiosidades, números, estatísticas do Corinthians. E o André, claro, vai falar um pouco sobre o Game do Timão também, e a nossa parceria aqui com o podcast Timão. Tudo bem, André? Tudo bem, Belo? Obrigado aí pelo convite, né? O Celso Zelt me liberou para participar aqui com vocês. Eu que sou ouvinte assíduo do programa de vocês. Muito legal estar com toda essa bancada aí experiente. Valeu, obrigado. E já fala um pouquinho então, André, por favor, pro ouvinte do podcast Timão, como é que faz para baixar o aplicativo do Almanac, se o podcast já abre na hora, como é que o ouvinte do podcast, que às vezes está acostumado a ouvir a gente no SoundCloud, no YouTube, se quiser ouvir no aplicativo do Almanac, como é que tem que fazer? Muito simples, né? Download grátis nas lojas da Play Store, né? Sistemas Android e Apple Store e iOS, você baixa lá, vai no canal Notícias e tem lá podcast. Já estamos aí, acho que alguns meses como parceiros, então tem bastante programas lá para vocês, os ouvintes, curtirem, relembrarem, verem aí, escutarem as opiniões polêmicas aí da bancada. Então é muito fácil, você clica lá e escuta. Você tá mais pro Vitão ou mais pro Maércio? O Corinthians foi raçudo ou foi uma porcaria em Campinas, André? Não, ele foi uma porcaria, mas eu gosto muito desse resgate da tradição corintiana, né? Desse espírito de raça dentro de campo, que é o que estava faltando, principalmente no ano passado. Então, para mim, além de ter previsto que seria sofrido, talvez até uma derrota, mas a base, a entrada do Léo Santos foi muito conveniente, né? Foi um reforço com a saída do Balbuena, que jogou muito mal. E, enfim, para mim foi dentro da expectativa, mas esse resgate da tradição da raça é o que é válido no momento, né? O Vitor Guedes e o Maércio Ramos são nossos participantes mais passionais e o Rodrigo Vessone e o Teleco são os dois participantes mais racionais. Então quero saber primeiro do Vessone, depois do Teleco. O Corinthians ganhou um empate, foi bem em Campinas ou foi uma porcaria? Mesma pergunta, primeiro pro Vessone e depois pro Teleco. Eu acho que ele ganhou um ponto, né? O resultado foi até melhor do que o que ele apresentou. Achei o time bem abaixo ali do meio para frente. O Léo Jabá praticamente errou tudo que ele tentou. O Rodriguinho e o Jadson sentiram muito ali o calor, talvez sequência de jogos, praticamente nem entraram em campo também. Então, diante de um problema como esse do meio para frente, jogadores que não estavam nem tão bem, e aí você tinha ainda Romero fora, o Gabriel fora, o Pablo fora, o Fagner fora, enfim, você poupou alguns jogadores, etc. Então, acho que diante de tudo isso, conquistar um ponto lá em Campinas, realmente, eu acho que foi um ótimo resultado, mas concordo que o time não jogou bem mesmo e sentiu ali sequência de jogos, o calor infernal que devia estar lá em Campinas. Eu não estava lá, você estava, Belo, pode falar um pouco mais, mas eu acho que foi um ponto nesse sentido, assim, mais pelo resultado do que pelo que jogou. 33 graus no termômetro, sensação de uns 40 graus mais ou menos no gramado, tava um absurdo o calor. Eu até estava comentando lá na rádio hoje que eu não conseguia falar no ar, porque sabe quando a boca seca e dá tanta sede que você não consegue falar, começa a grudar. E imagino que os jogadores, eu tava quieto atrás do gol, né, parado ali, reportando. Imagina você dar uma corrida, dar um pique num calor desse, é complicado, ainda desgastado, viagem para Cuiabá, jogo com Luverdense, sem treinar, enfim, algumas dificuldades pelas quais o jogador passa e às vezes o torcedor não compreende. Teleco, e para você? Eu acho que se o time tivesse ido tão mal assim, a gente não estaria falando de empate, a gente estaria falando de uma derrota, né? Além
além do mau desempenho de alguns jogadores, né? A Ponte também deu a bola para o Corinthians e o Corinthians aí não está muito preparado para propor o jogo. Os melhores partidos do Corinthians foi quando ele se defendia e conseguia descolar um contra-ataque aí, alguma coisa assim. E eu acho que no segundo tempo, né, quando entrou o Casim no lugar do Léo, recuando o Jô, e aí começou a ter mais chances, apesar do gol ter sido assim um tanto fortuito, né? Fruto aí, 4-4-2, né? é isso. Ele trocou, né? Saiu o 4-1-4-1 ou qualquer Isso. outro número parecido, e aí ele foi para 4-4-2, que foi mais adequado para a estratégia que estava seguindo a Ponte. E também a gente vê aí que o gol, né, muito talento aí do Léo Santos, que é um grande valor aí da base, né? Sempre em todas as seleções de base, muito técnico, acho que vai ser um bom zagueiro. Não é para virar titular já, né? Muita calma aí. Exemplo é o próprio Léo Jabá, que sempre foi muito bem na base, sempre foi titular na base, sempre foi. Quando ele foi para o sub-20, ele ainda tinha só 18 anos, e agora no titular não está conseguindo mostrar o mesmo desempenho. Então, devagar com a dor, mas eu acho que o time, sendo aguerrido, não vai ter vaia, a não ser do Vitão, né? Ô, Teleco, você falou aí do Léo Jabá. Eu vou falar uma coisa aqui que eu peço que vocês não gravem e assim que eu terminar de falar, apaguem, por favor, porque eu me arrependerei provavelmente. Mas Vitor Guedes... Mas isso tá no ar ou é fora do ar, isso que você tá falando? Eu tô no ar, mas quem ouvir, apague, por favor. O Corinthians sentiu uma falta do Romero, mas sentiu uma falta do Romero contra a Ponte Preta. Que falta que fez o Romero naquele lado esquerdo, Vitão? Olha, dos desfalques do Corinthians, para mim, o que fez mais falta foi o Pablo. Porque no primeiro tempo, nas costas de Pedro Henrique e Balbuena, Luca e William Potker parecia Romário e Bebeto. Tiveram várias chances, o Cássio fez várias boas defesas até tomar o frango. Agora, o Romero eu não acho que fez falta, mas estava jogando bem, eu reconheço. O Léo Jabá foi muito mal na partida, mas não foi o único, né? Rodriguinho e Jadson não criaram absolutamente nada, o Vessone já falou sobre isso. Os laterais, o Príncipe e Arana. O Arana fez a pior partida dele dos últimos tempos, também compreensível pelo ritmo, jogou mal, não tinha saída pelos lados. A Ponte Preta fez um primeiro tempo que jogou muito melhor que o Corinthians. Eu achei que o Corinthians teve um jogo muito ruim. Só vi fraco. defeito no Corinthians. Eu acho que o resultado foi bom. Empatar antes do jogo 1-1. Vamos analisar o resultado? Foi um ótimo resultado. O futebol do Corinthians foi ruim, jogou muito mal. E jogou mal individualmente, não foi coletivamente. Foi um cansaço, tudo. Quando joga mal, Rodriguinho e Michael jogaram mal. Jadson não criou. Os laterais não foram bem, ia ser difícil quando a gente jogar bem. O Jô, por exemplo, é um jogador que não dá para criticar, porque ele não pegou na bola, porque a bola não foi nele. Não dá nem para avaliar a atuação do Jô. O Corinthians foi muito mal. Agora, você vê o que foi o jogo, os desfalques, a sequência, o calor. Falou que empatou 1-1, saiu atrás, tá ótimo. Agora o futebol do Corinthians foi horroroso. Muito Vessone, e o negócio do Luca, hein? O Luca tinha dado uma entrevista para o nosso companheiro André Ranieri, da Rádio Jovem Pan, e tinha falado que tentou ficar no Corinthians, mas o Corinthians não quis, então ele teve que sair, mas meio que contra a vontade, teve que arrumar o espaço dele na Ponte, blá 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 blá. Eu perguntei pro Carille depois do jogo, fala um pouquinho sobre o Luca, que não teve espaço no time. O Fábio foi bem claro, falou, não teve espaço não. Eu queria que ele ficasse, ele que quis sair. Eu, inclusive, pedi para ele ficar. E ele quis sair. Ele e o empresário dele quiseram sair. É a palavra de um contra a palavra do outro, Vessone. Mas assim, a gente conhece futebol, né, Belo? Como que jogador muitas vezes age, até influenciado até por empresários, etc. E aí, certamente ali, o Fábio deve ter dito, você vai brigar pelo seu espaço, eu conto com você é mais um jogador aqui que eu vou contar, eu só quero que você brigue pelo seu espaço, eu não vou te garantir nada, etc. Ou seja, mostrou que contava com ele. Nesse sentido. E aí acho que o empresário falou, você não vai jogar aqui, contrataram mais jogador, já tem 3, 4 pelos lados aqui, é Romero, é Marlone, é Marquinhos Gabriel, é Giovani, então agora já chegando o Luigi, quem estava chegando, eu acho que imagino que ele foi meio que convencido pelo empresário nesse sentido de
de procurar novos ares aí. De verdade, eu fico, mesmo sem estar perto da conversa ou de saber a verdade, porque a gente nunca vai saber, mas conhecendo o jogador como eu conheço, eu fico nesse caso com o Fábio, porque eu imagino que ele tenha falado nesse sentido, ó, eu conto com você, briga aqui pela sua posição e etc. Preciso que você se dedique aqui. E aí o empresário já de outro lado, ó, você tem que jogar, você tem que procurar seu espaço, blá blá blá. E aí ele procurou um caminho para ele. Tinha negado o Botafogo, não sei se foi o Corinthians ou se foi ele que negou o Botafogo até, e aí ele caiu na Ponte Preta. Então, assim, mas como o Fábio disse, acho que no fim das contas, ele é jogador do Corinthians, tem mais 2 ou 3 anos de contrato, que ele faça um ótimo ano ali na Ponte, vá muito bem, retorne e possa ajudar o Corinthians no ano que vem, se for o caso, com mais experiência, mais rodagem. A gente já viu muitos casos assim no futebol, ele seria mais um, né? O Maicon, ano passado, que foi pra Ponte, Sim. foi muito bem, voltou e hoje é titular. Agora só queria dar nome aos bois, né? O Vessone tá falando empresário. Fernando Garcia, mais um jogador do Fernando Garcia. Ele é o empresário do Luca. Ele que teria, segundo o que parece, né, convencido o Luca a deixar o Corinthians ir pra Ponte Preta. E nada contra o Fernando Garcia. A gente não pode ter um pré-conceito, né? A gente não pode ter uma opinião antes do fato acontecer. Mas Fernando Garcia, possivelmente, há a possibilidade, ele é irmão do Paulo Garcia, que pode ser o próximo presidente do Corinthians. Então, o Corinthians teria um presidente que é irmão de um grande empresário de futebol. Né? Seria, no mínimo, uma situação esquisita de se manter, mas, enfim, isso é conversa para outros programas. Queria saber do André Pascovitch, nosso convidado, sobre o Luca, porque a torcida do Corinthians, às vezes, tem a ideia do Luca que terminou o ano no Corinthians. É uma porcaria, não joga nada, enfim. Mas na Ponte Preta, ele é destaque do time, titular absoluto, tá jogando mais que o William Potker, nome gritado pela torcida, artilheiro do Campeonato Brasileiro, André. Com todo respeito à Ponte, ele é um jogador do nível da Ponte. Essa é a minha opinião. É um jogador mediano, teve seu primeiro ano em 2015 muito bem no Corinthians, entrava e metia gols e era um certo talismã. Ano passado não foi bem e com a concorrência hoje no elenco resolveu sair. Mas para mim é um jogador mediano que não vai fazer muita falta, não. Assim como outro jogador que, na minha opinião, também não vai fazer muita falta, o Marquinhos Gabriel. Estava conversando agora com o Dr. Ivan Grava, médico do Corinthians, nessa segunda-feira à noite, né, quando a gente está gravando esse programa. Ele estava no hospital, inclusive, o Marquinhos Gabriel tinha acabado de ser operado de uma hérnia inguinal. O Dr. Vitor Guedes depois explica pessoalmente para cada um dos ouvintes o que é uma hérnia inguinal, mas o que interessa para o torcedor. Vai ficar um mês fora, Marquinhos Gabriel vai perder boa parte do Campeonato Paulista. Perde alguma coisa o Corinthians, Teleco, com essa saída aí por um mês do Marquinhos Gabriel? Acho que o problema do Marquinhos Gabriel, que a gente sempre reclamou, nunca foi a categoria ou a técnica, né? Foi a vontade de jogar. E isso daí, tanto faz se ele tinha hernia inguinal, não é verdade, Marco Belo? Isso não acho que tá fazendo tanta falta assim. O grande problema do Corinthians, na verdade, são as opções de banco que ele tem, né? Que quando sai Jadson e Rodriguinho, quem entra no lugar? E talvez por isso que a gente teve um mau jogo contra a Ponte também, né? Porque apesar de ter jogado Jadson e Rodriguinho, não estavam bem, não tinha ninguém para colocar no lugar. Tinha o Giovanni Augusto que acabou não entrando. Eu acho que o Fábio Carilli considera o Giovanni um atacante pelo lado direito e não um jogador de meio de campo como ele jogou no Atlético Mineiro. O que você mas acha? ele não tá jogando bem também, né, Marco? Tá indo pro banco, Essa né? que é a questão, né? Tá indo pro banco, ele tá tendo poucas oportunidades, não sei como é que... eu não vi o Giovanni treinando nessa função, mas de repente se o Carilli desse a oportunidade dele treinar, ele poderia ser um bom reserva lá pro Rodriguinho, né? Quem diria, há um ano, né, quando o Giovanni Augusto foi contratado, que a gente falaria dele ser um bom reserva pro Rodriguinho, mas enfim, é um cara, né? Um cara que tá aí no elenco.
Corinthians tem outros jogadores que podem fazer essa função na reserva, caso do Marcial, por exemplo, mas também são jogadores que não estão tendo oportunidades, né? Quem tem e quem está jogando é quem o Carille está colocando em campo, né? Que é o Jadson e o Rodriguinho. Se um dos dois machuca, vai ter que improvisar. E o problema do Balbuena, né, Vessone? Que saiu machucado contra a Ponte Preta e provavelmente, segundo o Dr. Ivan, não pega o Luverdense na quinta, dificilmente pega o Luverdense na quinta. Eu acho que para esse jogo também não vai fazer grandes diferenças, o Pedro Henrique deve jogar, mas tomara que o Balbuena volte logo, porque tá fazendo uma boa dupla com o Pablo, Vessone. E mais do que isso, Belo, como o Wilson também operou, o Corinthians hoje, neste momento, só tem 3 zagueiros. E isso é um número insuficiente, né? É pouco mesmo. Então você tem o Pablo, o Pedro Henrique e o Léo Santos, 2 meninos e o Pablo. Então não é nem qualidade, eu digo de quantidade mesmo. Você joga com 2, tem um na reserva, zagueiro o tempo inteiro toma amarelo, etc. Ou seja, é possível acontecer aí, toma uma suspensão, alguém sente alguma coisa, você não ter 2 zagueiros para jogar um jogo oficial. Isso é meio inconcebível, né? Mas isso está acontecendo, o Corinthians só está com 3 nesse momento. Eles estão pensando até internamente o que fazer com isso, porque o Wilson, como foi operado e vai voltar só depois do Paulista, a federação vai autorizar a troca de jogador na primeira fase. O Pedrinho é esse cara, ele foi escolhido para entrar no lugar do Wilson, só que com esse problema do Balbuena, que vai fazer o exame amanhã, que deve constatar aí no mínimo aí 10, 15 dias fora, 20 dias fora e tal, eles estão pensando se coloca um zagueiro. O problema é que na base não tem ninguém muito pronto ainda para subir agora e escrever o cara no lugar do Wilson. Poderia ser os 2 volantes, o Christian ou o Ameixa, que estão treinando vez ou outra. O Carille está colocando eles lá na zaga para dar uma testada, para saber como eles se comportam. Então numa dessa pode pintar até uma inscrição de um dos 2. A verdade é que o Corinthians está com essa dificuldade aí, está com essa situação aí. O Pablo ainda não está pendurado, por exemplo, mas daqui a pouco fica, você perde mais um, pronto, você só tem 2, não tem outro no banco, e aí você tem que começar no mínimo trabalhar pelo menos alguém para ser improvisado. O Ralf fazia isso no passado, né? Chegou a ser colocado... essa situação fácil, Vessone. Liga lá no Ceará, mais precisamente para Fortaleza, Vinícius Delamore, volta, meu filho, volta e seja inscrito no Campeonato Paulista, tá resolvido o problema. Eu só não sei como que foi o acordo, né, Belo, como que tá no contrato, porque existem contratos que você empresta e deixa claro de que, se eu precisar ele volta na mesma hora, e tem contratos que não são assim. Então não sei de verdade assim, como né, foi esse acordo com Fortaleza, no caso, mas o Vinícius poderia ser uma opção aí, alguém que jogou essa Copa São Paulo, não deve estar pronto, óbvio que não, nem o Pedro Henrique está pronto, nem o Léo Santos está pronto, mas pelo menos o cara é da posição, né? Então vai ter essa dificuldade aí, pelo menos nos próximos 15, 20 dias, que eu acho que é o mínimo aí que o Balbuena vai ficar fora, e aí já assim o Wilson, você tinha 5, você estava tranquilo, você passou a ter 3, né? E o Maércio lembrou do Arana, né, que estava emprestado ao Atlético Paranaense. O Corinthians vendeu o Fábio Santos, ficou só com o Wendel e pegou o Arana, né? No contrato, como lembrou o Vessone, tinha essa possibilidade de chamar. Eu acho que os contratos que o Corinthians faz de empréstimo coloca essa cláusula para pedir o cara de volta. Eu só queria lembrar a situação do Arana, que foi... eu lembro, a gente comentou isso no podcast na época, que foi mais sorte do que juízo. Porque, para quem não lembra, o Arana estava jogando pelo Atlético Paranaense, que era da Série A, e aí quando houve a necessidade, foram olhar o número de jogos do Arana, ele tinha 6. Ele estava no limite para fazer o 7º jogo e não poder voltar para o Corinthians e jogar o Brasileiro. E aí ligaram, e ele só não fez o 7º jogo porque ele estava lesionado, senão ele teria feito o 7º jogo, e aí seria impossível dele vir para o Corinthians e aí ajudar tanto como ele ajudou naquela campanha do hexacampeonato. Então o Corinthians, na verdade, deu mais sorte do que juízo naquele ano,
porque a hora que foi ligar lá no Atlético e foi perguntar quantos jogos ele tinha 6 e não 7. Então, essa foi um caso bem atípico aí naquele momento, de mais sorte do que juízo mesmo. Ô Vitor Guedes, se por acaso o Corinthians ligar para Fortaleza e ninguém atender, tem duas possibilidades: ligar para Campinas, falar com a diretoria da Ponte, queremos o Iago de volta, ou ainda nessa de improvisar jogador, o Vessone falou que pode improvisar, de repente, outro jogador que está emprestado, liga para Salvador e pede Gustavo de volta. O que você acha, Vitão? Não, Zagueiro? eu ia mandar você a merda, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho um Não clássico. faz isso, não. Agora, o Vessone falou que o Léo Santos não tá pronto, que o Delamore não tá pronto. Eu quero dizer que o Wilson nunca esteve pronto e nunca estará pronto, né? Não, nem com 90 anos, é um absurdo. É um absurdo. Contra, Vitão. O Wilson se machucar é uma coisa que não dá para prever. Agora, a inscrição do Wilson e não do Delamore já foi um erro do Fábio Carille, que não. O Iago eu acho um jogador mais fraco, com menos futuro que o Léo Santos e que o Wilson. Eu não sei qual é a possibilidade de pegar ele de volta, mas resolveria a questão numa emergência de 15, 20 dias. Numa emergência assim, já que o Balbuena voltará na reta final do campeonato, eu acho que, se for possível contratualmente, é uma opção. Agora, foi um erro. Esse negócio de não estar pronto, o jogador que vai estar pronto nunca, né? Eu prefiro dar tempo para os jogadores da base se acertar do que escrever Wilson e essas aberrações aí que não faz sentido. Gustavo, eu vou para... O Gustavo tá fazendo gol lá no Bahia, pô, de O Belo repente tá sujou, brincando. machuca. Ô, pega o Souza cara de Caveirão volta, meu. no Bahia. Tem Souza contrato, acho Caveirão que fez gol no até... O Souza fez gol no Bahia. Aliás, acabou com a noite de Salvador. A noite de Salvador nunca mais foi a mesma, depois de Souza, Caveirão. E o Gustavo, acho que tem contrato até 2032, mais ou menos, com o Corinthians. Aqueles contratos que ninguém explica, né? Como é que o clube faz contrato com um jogador assim. Mas, enfim, quem assinou com o Gustavo não está mais no clube. Fica a dica, hashtag. A gente vai falar da partida contra o Luverdense, mas eu queria dar um recado aqui pro ouvinte do podcast Timão, que no mês que vem vai acontecer o primeiro sorteio, mês de abril, vai acontecer o primeiro sorteio da camisa oficial pro ouvinte do podcast Timão. Quem quiser participar, entra lá no site apoia.se apoia.se/podcastimão. Se quiser, mais fácil, tem o link no Facebook, tem o link no Twitter, @podcastimão, é só clicar e já cai direto. Você, apoiando o Podcast Timão, virando um apoiador do Podcast Timão, nos planos Libertadores e Mundial, você participa desse sorteio da camisa oficial do Corinthians no mês de abril. E vai participar só quem for apoiador até o final de março. Então, quem não for apoiador ainda, entra lá no Apoia-se até o final de março, que vai valer para o sorteio em abril. E também vão acontecer sorteios de produtos oficiais do Corinthians. Um abração para o Marcelão, da loja Todo Poderoso do Ipiranga. Um abração para toda a galera lá da loja Todo Poderoso do Ipiranga, que são parceiros nossos também. E surpresas vão acontecer ainda no mês de março, hein? Eu não posso falar ainda porque não tá certo, mas a partir do próximo podcast, quem estiver no plano brasileiro, Libertadores e Mundial do Apoia-se vai concorrer a produtos oficiais licenciados do Corinthians e ainda vai ter oportunidade de conhecer um grande ídolo do Corinthians, que foi campeão brasileiro pelo Corinthians e que foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Vou deixar no ar aqui quem que será esse ídolo, mas quem for apoiador do Podcast Timão, ainda nesse mês de março, vai ter oportunidade de conhecer pessoalmente, hein? Não tô falando por telefone, não. Belo, eu que já me tornei apoiador de vocês, me cadastrei aí recentemente aí no Apoia-se. Eu já sei quem é que vai, hein? Pode falar ou não? André, esse cara em Campinas deixou a... Se é esse que eu tô pensando, porque eu também não sei, André, mas esse cara em Campinas em 1988, se não for ele é um outro, mas não importa. Em 88 eu delirei com esse cara, eu quase morri com esse cara em 88. Acho que é ele. Eu acho que o Maércio tá falando de um, o André tá falando de outro, e eu não vou falar quem é, porque o ouvinte do podcast Irmão vai ficar na dúvida. André, você tá achando que é um e o Maércio tá achando que é outro. Mas, enfim,
Você é um apoiador, você já entrou no Apoia-se. Você o quê, Vitão? Que é o aniversariante do dia, Vampeta. Então, eu não vou falar quem é, pode ser, se encaixa na categoria, se encaixa. E eu vou falar pro ouvinte, eu não combinei com o Vitor Guedes, não combinei com o Vessone, com o Maércio, com o Teleco, muito menos com o André, porque as coisas aqui são assim, na surpresa mesmo. Eu acabei de falar com o Marcelo, da Todo Poderoso do Ipiranga, e no próximo podcast Mão eu prometo que eu falo pra vocês quem é. Mas o André, que já é um apoiador, vai conhecer pessoalmente, se não conhecer ainda, e vai concorrer aos produtos oficiais e à camisa oficial do Corinthians. André, aproveita que a gente tá fazendo o nosso merchan aqui, como diria o Milton Neves, e fala do game do Timão, pô, que é um negócio bem bacana pro torcedor corintiano, pro ouvinte do podcast Timão, André. Pô, legal, obrigado aí. Bom, o game é um lançamento recente, é um super quiz que a gente disponibilizou aí para o torcedor corintiano. A cada rodada em disputa a gente traz aí perguntas curiosas do confronto. Aí o usuário que baixou, se cadastrou, responde, soma pontos para os rankings semanal e mensal de prêmios. A gente também aí oferece vários prêmios licenciados do Corinthians. O ganhador do prêmio mensal, o primeiro colocado, ganha um par de ingressos para ver o Corinthians na Arena. É uma super brincadeira, um super quiz aí para teste de conhecimento, né? E tem o duelo, agora uma novidade, que é o duelo. Você convida seus amigos pelo Facebook, ou até aleatório para quem está online naquele momento. Você faz um duelo com aquele outro usuário para saber quem sabe mais de Corinthians, né? O Vessone, que sempre estava lá recentemente no top 20, deve ter dado uma caída, deve estar lá em 70º alguma coisa. Pô, Vessone, brincadeira, caiu no ranking do game do Timão? Assim, imagina, não. Caí. Eu caí porque eu bobeei uns dias aí, não entrei com afinco, etc. E aí fui caindo. Preciso retomar agora. Eu tô mais ou menos igual o Luca e perdi a posição. Fui emprestado, preciso voltar aí a ser opção. Mas, Vessone, então fala um pouquinho do game. O André Pascovitch está participando com a gente, está falando do game do Timão. E você, como usuário do game do Timão, pode falar um pouquinho mais, Vessa? É muito legal, assim, pro torcedor do Corinthians. Primeiro que o cara vai relembrar muita coisa, assim, da história, muitos jogos que ele foi, muitos momentos que o cara viveu, respondendo as perguntas, assim. Então, de cara, isso já é muito interessante. Outro detalhe que a pessoa, você vai responder e vai passando e vai respondendo dia após dia, e você, primeiro que você tenta se desafiar também, né? Será que eu conheço tanto a história assim? Eu tinha certeza que era esse placar e era aquele, o jogador que fez o gol era esse e era aquele. Então você vai relembrando na sua memória, vai forçando a sua memória. Então acho que até para conhecimento da própria história do clube é muito interessante. As perguntas são bem sortidas também, não são de uma época específica, são de várias épocas. Uma pergunta bem sortida, Rodrigo Vessone? Desculpa a minha ignorância. Digo assim, perguntas sortidas de épocas diferentes, de situações diferentes, de jogadores diferentes. A pessoa também pode colaborar mandando perguntas também. Então, é bem interativo. E como eles fazem de uma maneira que você é obrigado a esperar o seu tempo para responder de novo, o seu relógio vai contando lá para que você possa responder da próxima vez, a sua próxima rodada, né? Então isso faz com que você tenha que entrar no outro dia, porque se você bobear como eu bobeei agora, você cai muito no ranking. Então você tem que tentar se manter ali, sempre respondendo, sempre sendo o tempo inteiro, quando deu o seu horário, responde e espera mais voltar a sua próxima rodada. Então é algo que certamente vai te desafiando e vai mexendo com a sua memória. Então, acho que isso para mim é o maior barato do game, realmente forçar a sua memória de corintiano, de torcedor, de arquibancada e do que você viveu mesmo pela televisão também, enfim, que seja, mas tudo que você viveu o clube e que os seus pais contaram, por exemplo, seus avós, ou que você viu no YouTube, ou que você leu. Então, isso vai te rememorando o tempo inteiro. Acho que essa, para mim, é o mais legal do game. Contrato Vessone de garoto propaganda, André?
Pô, já tá apto aí para fazer o merchan, os spots. E tem um detalhe que vocês estavam falando do Wilson, né? Eu fiquei lembrando, também já tem uma história com o clube aí desde que eu nasci, né, em 76, mas a gente nunca teve também muitos bons zagueiros, né? Ficava lembrando do Dama, ficava lembrando do Ibu, do Baré, do Jatobá. O André. Você pode também consultar isso no Almanaque do Timão, né? Todos esses craques que passaram pelo Corinthians. Né? E ele pode me corrigir se eu estiver errado, Belo, que em 90 nós fomos campeões com Marcelo e Guinei, não é isso? Não, o Marcelo até que era bom, né? O Guinei... Então, e na lateral esquerda tinha Jacenir. Marcelo Você vê, Didi, cara. E naquele time de 90, em alguns jogos, jogava o Dama, não jogava? Era o Dama, Não, Dama era mais. não. Dama é 89, né? 87. Um pouquinho antes, 88 e 89. A pior zaga que eu vi no Corinthians foi Pinelli e Dama. Olha que eu vi zaga ruim, hein? Pra tirar essas dúvidas, entre no almanaque do Timão e você tirará todas essas dúvidas a respeito dos jogadores bons, dos jogadores mais ou menos e dos jogadores péssimos que passaram pelo Corinthians. Deixa eu só passar aqui a enquete. Domingos da Guia. Oi? O Gralac era o Domingos da Guia perto desse zagueiro. Fica quieto, Vitão. É o primeiro da noite e o último. Fica quieto, Vitão. Eu tava no Pacaembu na estreia do Gralac, que veio contratado do Paraná Clube. Cara, muito engraçado. O Gralac era um cara que você dava risada. Quando ele ia cobrar falta, o estádio parava, parecia que era um pênalti. Daí ele chutava a bola pra tudo quanto é lado, só não ia no gol. E veio com uma fama, nossa, não erra uma, faz gol de falta danado, mas não acertava o gol em uma. Ele e o Célio Silva, ou acertava no ângulo e furava a rede, ou ia pra fora do estádio. Mas o Célio Silva era bom zagueiro, ao contrário do Gralac. Uma final de Copa Bandeirantes. Está lá no almanaque do Timão, com certeza. Gol de falta contra o Santos. Que levou o Corinthians para a Copa do Brasil, que deu o primeiro título com os 95. Então o Gralac tem essa importância na história do Corinthians. Só uma coisa do Gralac, que ele foi disputado por todos os grandes de São Paulo, hein? Todo mundo queria o Gralac. Você vê qual que é o problema de não existir YouTube, né? Até pela Portuguesa, Teleco? Eu falei os grandes clubes de São Paulo. Que sacanagem. Vou passar a enquete que a gente fez pelo Twitter do podcast Timão aqui. A gente perguntou, você é a favor da volta de Emerson Sheik ao Timão? E as respostas que o nosso estagiário tá louco, o estagiário faz umas coisas no Twitter que eu não acredito. Olha as possibilidades de resposta. Claro, sim, não e nem fudendo. Eram as 4 opções. O claro teve 14%, sim 34%, não 34% e nem fudendo 19%. Tá apertado, hein? O sim e o não empatando com 34%. E vocês? Eu já dei informação que não vai jogar no Corinthians, não tem chance nenhuma. Mas caso a diretoria se interessasse, você seria a favor, Vitor Guedes? Eu não acho nem fudendo forte para a história dentro do Corinthians, mas minha resposta seria não, já deu. E aí, Vessone? Não. André? Eu acho que sim. Eu daria sim mais uma chance, perto dos que nós temos aí de atacantes. Eu daria mais uma chance pro Sheik, sim. Teleco? Eu traria, já que ele quer se aposentar no Timão, eu traria por R$3.000 mais vale transporte. O Maércio Ramos. Correndo, busca o Sheik, bota pra jogar, pra dar entrevista, faz uma fumaça. O Corinthians vive disso, Emerson Sheik no Timão. Imagina o ataque Emerson Sheik e Drogba em Morcego. Não. Esse segundo aí eu não falo mais. Fumaça feito Maércio aqui na cara aí, do Moisés do Café. Fica quieto. Deve ter queimado fumaça monstro, né? Pior que... fica quieto. Vitor, fica quieto, você não toma conta da sua vida. Pra terminar o programa, já que a gente já falou demais pelo que a gente ganha, contra o Luverdense, o Fábio Carilli falou que não vai poupar ninguém. Claro que quem tiver machucado não joga, né? Então se o Balbuena não puder jogar, provavelmente não vai jogar. O Pedro Henrique deve ser o titular, mas não vai poupar Romero, não vai poupar Jadson, não vai poupar Jô, vai com força máxima. Rodrigo Vessone, palpite,
para Corinthians e Luverdense. Aliás, promoção de ingresso a partir de R$20 para o fiel torcedor. Corinthians e Luverdense, quinta, 7h30 da noite, Vessone. 3-1 pro Corinthians. Quem faz os gols? Uma gol do Luverdense, pô. Tá. 3 gols de Jovandovski em homenagem a Vitor Guedes. Ó quem tá fazendo fumaça aí. É Rodrigo Vessone que tá fazendo fumaça nesse momento. Ô, Márcio Ramos, aproveita que você tá indignado e dá teu palpite aí. Não, 2x0 Corinthians, vai tomar gol do... O Vessone fala 3x0, tomar gol do Luverdense. Dá licença, Vessone. 2x0 Corinthians. 2x0 Corinthians. Teleco Press. Corinthians 4, Luverdense 0. 4-0? Vai ser um passeio Correto, pro Teleco. Ô, Vitor Guedes. Um passeio não, vai ser sofrido, você vai ver. 4-0 sofrido. Vocês estão fumando o quê, pessoal? Um fala que é 3 gols do Jovandovski, o outro fala que é 4-0 sofrido. Pô, é brincadeira. É muito fácil. Você vai ver, vai demorar muito pra fazer esses gols, vai ficar todo mundo preocupado e de repente 4 de uma vez. E aí, muito Vitão? fumo, viu, Pedro? Meu palpite é 3-0. 3-0 sofrido ou não? Sofrido vai ser chegar em Itaquera 7h30, do Rush. Aí, ó. O cara joga contra tudo aquilo que o clube prega, o cara joga contra. O cara é da ZL e fala que sofrido vai ser chegar lá. Fica quieto, meu, dá licença. Essa Andréa Mantovani, ela dá muita moral pra você, cara. Posso falar ou não, cidadão? Não, fica quieto. Eu sou contra o jogo às 7h30, como se o jogo contra as 9h30, 9h50. Eu sou a favor do meio termo, 8h30 da pessoa chegar e ir embora. Às 7h30 ele não consegue. Às 10h ele consegue ir embora. 8h30 tava bom. André Pascovitch, seu placar. Não chega, né? Eu acho, seguindo essa linha alucinógena aí de todos, 5-0. 5-0. Espero que o Jadson faça uns 3 gols para passar o Romero na artilharia da Arena. Né? Eu, como sou um cara que gosto de agradar a torcida corintiana, vai ser 1-1 o jogo. O Corinthians vai jogar mal, mas vai se classificar por causa dos 2-0 lá em Cuiabá. 1-1 o jogo. E lembrando que eu acertei o placar do jogo de ida, hein? Eu falei 2-0 e o Corinthians fez 2-0. Antes de terminar, eu esqueci de falar com vocês rapidinho. A gente já tá se estendendo, mas a gente não falou do Cássio, da entrevista que o Cássio deu no intervalo, falando que tinha 2 porra na barreira lá, que saíram. E falhou o Cássio, Vitor Guedes, ou não falhou o Cássio? Falhou feio, uma bola totalmente defensável, com barreira, sem barreira, uma falha feia. Vinha muito bem na partida até então, mas falhou feio no gol. E aí, Márcio? Não falhou no gol. Com relação à entrevista, essa é a parte boa do futebol. É o que tá faltando. Quanto mais porra, melhor. Como é que é? Você é a favor do sexo tântrico, Márcio Ramos? Depois eu tenho aqui aquilo que é hérnia inguinal. Se você for homem, cuida do orifício até o saco escrotal. Se você for mulher, cuida do ligamento que sustenta a vagina. Ô, Vessone, essa é a deixa pra gente terminar o programa ou não? Claro que é, né? Um abraço, Rodrigo Vessone. Abraço, até a próxima. Ô, André Pascovitch, me desculpe, tá? Pelo Baércio Morcegão. Chega essa hora, ele não sabe o que está falando, André, mas foi... Não, eu sei. Tanto é que tá aqui no Wikipédia. Você e esses seus livros de ciências aí, que você ficava mais na escada pegando as meninas do que estudando. Mas tudo bem. André Pascovitch, obrigado por participar conosco e que a gente continue com essa parceria durante muito tempo. Desculpa qualquer coisa aí, viu, André? Que isso, cara. Muito legal. Passou muito rápido. Por mim, ficava aí mais 1 hora trocando ideia com vocês. Sempre à disposição também. E o Cássio, para mim, não falhou. Bateu no morrinho artilheiro e enganou. Tá certo. Vitor Guedes, um abração, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tá sério, Vitor Guedes? Acho que o Márcio mexeu demais com ele. Nossa, fica quieto. São caras sereno. Ô, Márcio, não vou nem te pedir o tchau, depois dessa você já se despediu, tá bom? Você levou... Teleco, tchau, abraço, até a próxima. Um abraço e vai, Corinthians. Podcast.